Prezados estudantes, que prazer falar com cada um de vocês. Cá estamos nós para a resolução de mais uma lindíssima questão de matemática. Me acompanha aí, porque esse enunciado é chave, cheio de dicas importantíssimas. Olha só, a embalagem de um determinado chocolate possui a forma da pirâmide mostrada a seguir. Ela é formada na base, muita atenção, por um quadrilátero de lados iguais e ângulos internos retos, mais conhecido como quadrado, não é, minha gente? E em suas laterais, por dois triângulos retângulos, ou seja, triângulos que apresentam um ângulo de 90 graus, um triângulo equilátero com todos os lados iguais e um isósceles não equilátero. Ótimo, com dois lados iguais e o terceiro diferente. Perfeito. Bom, a planificação correta dessa embalagem é, minha gente, essa questão envolve a competência 2, a habilidade 6, um probleminha super interessante, tratando de geometria espacial e da planificação dos sólidos. Vamos logo constatar nas seguintes alternativas. Começando pela alternativa A, note que a base realmente é um quadrado, como ele propôs a nós. Agora, perceba a disposição dos dois triângulos retângulos que eu estou destacando agora, ó. Os dois triângulos retângulos muito bem posicionados aí. Este triangulinho equilátero, como ele sugeriu, e esse aqui que é o isósceles, minha gente. A letra A já é a opção correta, mas eu quero comentar com vocês todas as demais em seguida. Qual é o problema da alternativa B? Esses dois triângulos aqui, ó, observem, eles não estão dispostos conforme o enunciado. O da esquerda é equilátero, mas o da direita também está equilátero, quando deveria ser isósceles, como ele propôs. Na letra C, que é agora que eu estou analisando, ele já começou confundindo a disposição dos dois triângulos retângulos laterais e aí trocou, então, né, a disposição adequada na hora de fazer o sólido. Ok, o triangulinho equilátero da esquerda, ok também o isósceles da direita, então ele confundiu mesmo aqui e aqui. Na alternativa D, esse triângulo não é um triângulo equilátero, ele é isósceles assim como esse aqui. E não são dois isósceles, é um equilátero, que deveria ser esse, e um isósceles, que é de fato esse aqui. E na alternativa E, ele trocou a disposição dos triângulos retângulos nas laterais. Portanto, queridos candidatos, convido vocês a perceber comigo que, de fato, a alternativa correta é a letra A, minha gente. Excelente questão e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à resolução. Um município é dividido entre 3 bairros, Laranjeiras, Limoeiro e Pinheiros. A Secretaria de Educação desse município recebeu alguns livros para distribuir entre suas escolas, sendo a quantidade de livros maior do que 1.500 e menor do que 1.900. Os bairros possuem, respectivamente, 11, 7 e 5 escolas. Se a quantidade de livros for dividida igualmente entre as escolas do bairro Laranjeiras, sobrarão 6 livros. Entre as escolas do bairro Limoeiro, sobrarão 2 livros. E entre as escolas do bairro Pinheiros, não sobrarão livros. Desse modo, se a divisão dos livros for feita igualmente entre todas as escolas dos 3 bairros, sobrarão quantos livros? Ora, pessoal, vamos então representar a quantidade total de livros por L. De acordo com o texto, se você dividir essa quantidade total de livros pelas 11 escolas, nós vamos ter uma quantidade de livros que cada escola vai receber, mas vão sobrar 6. Se fizermos essa divisão pelas 7 escolas, cada escola vai receber uma quantidade de livros, representada aqui pela letra M, e no final sobram 2. E se você dividir a quantidade de livros pelas 5 escolas, cada escola vai receber uma quantidade de livros representada por P e no final não sobra nada. Aqui nós temos respectivamente os bairros de Laranjeira, Limoeiro e Pinheiros. Então, dessa primeira divisão, resulta a equação que L é 11 vezes N mais 6. Da segunda, resulta que L é 7M mais 2. E da terceira, resulta que L é 5P mais 0. Repara que se você adicionar 5 a cada equação, vai ter o seguinte: a quantidade L mais 5 vai ser 11N
mais 11. L mais 5 vai ser 7M mais 7. E L mais 5 vai ser 5P mais 5. Repara que esse artifício de adicionar 5 permitiu observar que essa quantidade L mais 5 é ao mesmo tempo múltiplo de 11, múltiplo de 7 e múltiplo de 5. E um número que é ao mesmo tempo múltiplo de 11, de 7 e de 5 é múltiplo comum de 11, 7 e 5. E o menor múltiplo comum de 11, 7 e 5, devido ao fato de 11, 7 e 5 serem primos entre si, é exatamente 11 vezes 7 vezes 5, que é 385. Ou seja, essa quantidade L mais 5 é um número múltiplo de 385. Os múltiplos de 385 são, vamos escrever aqui a lista desses múltiplos. Múltiplo de 385. O menor múltiplo de 385 positivo é o próprio 385. E aí você pode ficar adicionando 385 e obtendo os próximos. Dá 770, que é o segundo. 1155, que é o terceiro. 1540 como quarto. 1925 como quinto, e assim por diante. A lista, obviamente, é infinita. Mas repare que o texto nos informa que a quantidade total de livros está situada entre 1500 e 1900. O único valor desse intervalo, situado nessa faixa, é 1540, ou seja, L mais 5 só pode ser 1540, porque é o único valor que vai resultar em L igual a 1535, que é o único valor situado entre 1500 e 1900. Portanto, nós temos que pegar os 1535 livros e dividir entre as 23 escolas. 23 escolas que são as 11, mais 7, mais 5 de cada bairro. Ao dividir 1535 por 23, você vai obter 66 e no final uma sobra de 17 livros, que é o que encontramos na letra E. Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Nesse momento, convido-os à resolução de uma questão maravilhosa de matemática da competência 1, habilidade 3, conjuntos. Me acompanhe no enunciado, vamos lá. Uma empresa de turismo realizou uma pesquisa sobre os destinos mais procurados da Europa. Feita com atenção 500 potenciais clientes, a pesquisa apontou que 380 gostariam de conhecer a França, 330 gostariam de conhecer a Alemanha e 400 gostariam de conhecer a Itália. Após a análise da pesquisa, a empresa preparou um pacote que contempla, caríssimos e prezados alunos, os 3 destinos citados em uma única viagem, a fim de oferecê-lo aos clientes que manifestaram a vontade de conhecer os 3 países. Pois bem, agora o comando direto da questão, com base nos dados apresentados, pode-se concluir que esse pacote pode atender ao interesse de, no mínimo, isso é o que nós queremos. Veja, no enunciado, ele pediu que nós encontrássemos a interseção entre quais países, professor? França, Alemanha e Itália. França, interseção com a Alemanha, interseção com a Itália. Ora, a quantidade de pessoas dentro dessa interseção dos 3 países, sem dúvida, deverá ser o complementar da quantidade de pessoas que não manifestaram interesse em conhecer pelo menos um dos países. Portanto, do total 500, eu vou extrair o complementar da França, dos que queriam conhecer a França, e isso em seguida em união com os que desejaram conhecer a Alemanha no seu complemento e em união com os que desejaram conhecer a Itália em seu complemento. Portanto, se eu quero o menor valor possível para essa quantidade, obviamente, eu preciso que este resultado aqui seja o máximo. E isso aqui será o máximo quando? Quando eu tiver o máximo valor
para o complementar de pessoas que querem conhecer a França, o máximo para os que querem conhecer a Alemanha e também para os que querem conhecer a Itália. Portanto, voltando ao enunciado, 380 queriam conhecer a França. Logo, o valor máximo para o complementar de França é 500 menos 380. Isso vai ser somado o complementar de Alemanha. Vamos lá. 330 gostariam de conhecer a Alemanha, portanto, 500 menos 330 seria, né, o complementar. E em seguida, Itália, vamos ver, 400 gostariam de conhecer a Itália e, portanto, 500 menos 400 seria, né, o complementar. E agora, terminando a solução, nós vamos ter 500 menos, vejamos, 500 menos 380 é 120, 500 menos 330 é 170 e 500 menos 400 é 100. Logo, obteremos 500 menos a soma desses três termos vai me dar 390. Subtraindo, encontraremos 110. Essa é a quantidade mínima de pessoas, como você vê, na opção B está a resposta. Portanto, requerido por nós a alternativa B de bola. Bons estudos, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Alô, meu caro aluno, desejo que você esteja muito empolgado para a resolução de mais uma ótima questão de matemática. Vamos lá. Em uma aula sobre poliedros, foram apresentadas as planificações de 4 dos 5 poliedros regulares que existem, conforme a figura a seguir. Debatendo sobre o poliedro que estava faltando, 5 colegas disseram. Antes de nós lermos o que foi dito por cada um, eu gostaria de convidá-los a identificar cada uma das figuras. Vamos lá. Bem aqui na figura 1 eu tenho uma face, 2, 3, 4, 5, 6. Uau, então aqui estamos diante do hexaedro, 6 faces. Exatamente, aqui está para nós o hexaedro. Ótimo. Na figura 2 eu tenho 1, 2, 3, 4 faces, é o tetraedro aqui. Na figura 3, vejamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aqui está o octaedro. E na figura 4, vamos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 faces. Portanto, aqui está o icosaedro. Debatendo sobre o poliedro que estava faltando, 5 colegas disseram: Ana, está faltando o octaedro regular. Não, não está faltando. O octaedro regular apareceu para nós na figura 3. Bruno disse: creio que falta o dodecaedro regular. Vamos lá, o dodecaedro seria exatamente o poliedro com 12 lados e ele não está aqui. De fato, o Bruno mandou bem. Célio disse, na verdade, falta o tetraedro regular. Como assim, minha gente? Aqui na figura 2, ó, vejam, é o tetraedro regular. Diogo falou, está faltando o icosaedro. O icosaedro é o poliedro que tem 20 faces. Aqui está ele na figura 4. E a Estela disse que faltava o hexaedro regular. O hexaedro é o da figura 1, exatamente aqui. É o nosso velho e conhecido cubo. Vamos às alternativas. A resposta correta foi dada por Bruno, minha gente. Essa questão envolveu a competência 2, a habilidade 7. Foi exatamente o Bruno que constatou que só não estava presente aí o dodecaedro. Portanto, caríssimos estudantes, marquemos a letra B de bola nessa linda questão de matemática. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Vamos a mais uma questão. 3 amigos, entre eles Pitágoras, andam de um ponto B em direção ao ponto A, conforme mostrado a seguir. Outros 2 resolveram seguir o caminho de B para C e em seguida de C para A. Porém, Pitágoras tomou um percurso diferente, seguindo de B direto para A, pois entendeu ser este o menor caminho entre os pontos B e A.
A justificativa de Pitágoras ter seguido esse outro caminho está no fato de que mediana relativa a um lado de um triângulo retângulo divide esse lado ao meio. Bissetriz relativa a um ângulo de um triângulo divide esse ângulo ao meio. Medida de qualquer lado de um triângulo é igual à soma das medidas dos outros dois. Medida de qualquer lado de um triângulo é menor do que as medidas dos outros dois. A altura relativa a um lado de um triângulo é a menor distância entre esse lado e o vértice oposto. Repare que todas as afirmativas são corretas. Entretanto, aqui de fato significa uma justificativa para Pitágoras ter seguido o caminho que vai direto de B até A, é exatamente a desigualdade triangular, que afirma que em qualquer triângulo, você escolhendo qualquer lado desse triângulo, por exemplo, lado C, ele sempre tem valor de medida menor do que a soma das medidas dos outros dois lados, que é o que a gente encontra na letra D. Medida de qualquer lado de um triângulo é menor que a soma das medidas dos outros dois. Olá, pessoal! Vamos a mais uma questão. A economia brasileira é responsável por 3,15% do PIB nominal global, liderado por Estados Unidos, 23,32%, e China, 13,9%. Isso pode ser visualizado em um diagrama publicado pelo HowMuchNet, um site de informações de custos. Utilize 3,14 como aproximação para π. Considerando que o diagrama anterior representa um círculo de raio 10 cm, a área desse diagrama, que corresponde à participação brasileira no PIB mundial, é de... Ora, pessoal, vamos começar calculando a área total do diagrama. A área, portanto, do círculo. Como nós sabemos, a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Ou seja, 3,14 vezes o raio, que é 10 centímetros, mas que você tem que converter para milímetros. E, portanto, 10 centímetros equivale a 100 milímetros ao quadrado. Essa é a área total do círculo. A participação brasileira é 3,15% disso. Então, é 3,15 sobre 100, 3,15%, da área total, que é 3,14 vezes 100 milímetros ao quadrado. Mais 100 milímetros ao quadrado é 10.000 milímetros quadrados. Você pode eliminar dois zeros com o 100, e aí você vai ter 3,14 vezes 315. E quando efetuar essa multiplicação, você encontra 989,1 milímetros quadrados, alternativa C. Olá, pessoal! Passemos a mais uma questão. Uma pessoa produz docinhos para festas e os armazena em caixas de papelão. Ela possui dois tipos de caixas, 1 e 2, com formatos e dimensões diferentes, conforme representados a seguir. A caixa do tipo 1 possui tampa quadrada de lado 35 cm. Já a caixa do tipo 2 possui tampa de formato hexagonal, sendo que os lados medem 40 e 24 cm são paralelos. Essa pessoa confeccionou dois modelos de adesivos, um para a tampa de cada tipo de caixa, de modo que eles as cobrissem completamente, sem sobras. Nessas condições, o módulo da diferença entre as áreas dos dois modelos de adesivos é... Ora, pessoal, vamos começar calculando a área da figura 1. A área da figura 1 é um quadrado. A área do quadrado é o lado ao quadrado, ou seja, 35 ao quadrado, o que dá 1.225 centímetros quadrados. Agora vamos à área da figura 2, que é um hexágono, mas não é um hexágono regular. A gente pode dividir em duas partes, um trapézio isósceles e um retângulo cujos lados são 40 e 25. Vamos aqui destacar o nosso trapézio. Os lados paralelos do trapézio medem 24 e 40. E se você baixar as alturas do trapézio, você vai destacar aqui a base menor, que vai ter a mesma medida 24, e vai sobrar duas medidas iguais para os dois lados. Como tem que totalizar 40 e você já tem 24, sobra 16, o que dá 8 para cada lado. Como um lado não paralelo mede 17, você aplica o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo que foi criado. Vai obter 17 ao quadrado igual a h ao quadrado mais 8 ao quadrado. E aí obtém que o h é 15 centímetros. Assim, a área da figura 2 vai ser a área desse retângulo, que é 40 vezes 25, acrescida da área do trapézio,
Para obter a área do trapézio, você soma as bases paralelas, 40 e 24, multiplica pela altura que nós encontramos que é 15 e divide por 2. Efetuando aqui os cálculos, você vai encontrar 1480. O exercício quer saber o quanto a área supera, a área da figura 2 supera a área da figura 1, ou seja, 1480 menos 1225. E aí você encontra que isso é 255 centímetros quadrados, que é o que a gente encontra na alternativa B de bola. Olá pessoal, vamos dar continuidade à resolução. Uma prova de atletismo muito disputada nos Jogos Olímpicos é a dos 3.000 metros com obstáculos. Nela, os competidores saltam obstáculos fixos de 91,4 centímetros, no caso dos homens, e 76,2 centímetros para as mulheres, de altura. Além disso, precisam ultrapassar um fosso de água com 3,6 metros por 3,6 metros de superfície e fundo plano inclinado com profundidade máxima de 76 centímetros, que vai diminuindo gradualmente até atingir o nível da pista conforme a figura a seguir. Qual o volume, em decímetros cúbicos, do fosso descrito no texto? Ora, pessoal, o fosso descrito no texto, como a gente pôde observar, nada mais é do que um prisma de base triangular, em que a base é um triângulo retângulo. Então, para obter o volume desse prisma, nós vamos precisar obter a área da base, multiplicar pela altura e dividir por 2. Repare aqui na imagem que nós temos 76 centímetros de profundidade e 3,6 por 3,6. Portanto, a área da base vai ser 3,6 metros pela altura, que é 76 centímetros. E aqui é 3,6 metros de profundidade também. Então, nós vamos ter que calcular a área do triângulo. Como é que a gente obtém a área do triângulo? 3,6 metros de base vezes 76 centímetros de altura, dividido por 2. Como a gente tem que passar para decímetros, a área da base vai ser 36 decímetros por 7,6 decímetros, dividido por 2. Essa é a área da base. O volume, portanto, vai ser a área da base, 36 por 7,6 dividido por 2, vezes a altura desse prisma, que é exatamente esse 3,6 metros, que corresponde a 36 decímetros. Como tudo aqui está em decímetros, é só fazer as multiplicações e a gente vai encontrar 4.924,80 decímetros cúbicos, que é o que a gente obtém na alternativa D. Olá pessoal, vamos a mais uma questão. O sítio da casa de André é um terreno de perímetro 200 metros e possui no seu interior uma área destinada à criação de galinhas representada na figura a seguir. André deseja cercar a parte destinada à criação ao longo de toda a sua extensão, com uma tela de 1,5 m de altura, incluindo o portão de entrada de largura 1,5 m, que também será revestido com essa tela. Qual o comprimento total da tela utilizada para fazer essa cerca? Ora, pessoal, ele está falando do perímetro do terreno. Repare que esse terreno tem esse comprimento aqui de 15, mas esses 3 pedacinhos juntos aqui também vão totalizar 15 metros. Repara que essa altura assim é 5 metros, essa aqui é 7 metros, então isso aqui vai gastar 12 metros nessa lateral direita, mas você também vai ter 12 metros na lateral esquerda. Portanto, o perímetro vai ser 15 metros dessa parte horizontal superior. Esses 3 segmentos aqui embaixo totalizam mais 15 metros, e você tem 12 metros na lateral direita e 12 metros na lateral esquerda. Portanto, ao somar aqui, você encontra 54 metros, que é a alternativa presente no item B. Olá, pessoal! Na próxima questão, vamos trabalhar os conceitos e propriedades da potenciação. Atualmente, dispositivos de armazenamento digital com capacidades cada vez maiores estão sendo criados. Há alguns anos, os disquetes armazenavam no máximo 5,76 MB, enquanto hoje os HDs externos possuem capacidade de 1 TB. Porém, existem necessidades ainda maiores, como armazenar todo o sistema linguístico de todas as línguas naturais. Para esse volume de dados, existem medidas como o zettabyte. Para entender melhor a relação entre as medidas de dados, observe a tabela a seguir.
Sabe-se que um HD externo de 1 TB é capaz de armazenar 320 mil fotos. Para armazenar essa mesma quantidade de fotos em disquetes de 4 MB, qual seria a quantidade necessária de disquetes? Então, pessoal, inicialmente vamos verificar que 1 TB equivale a 1024 GB e que 1 GB equivale a 1024 MB. Isso nos leva a concluir que 1 TB possui 1024 vezes 1024 megabytes. Como a gente sabe que 1024 é 2 elevado a 10, então nós vamos ter 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 10 megabytes, ou seja, 1 terabyte equivale a 2 elevado a 20 megabytes. Enquanto que um disquete de 4 megabytes é a mesma coisa que 2 ao quadrado megabytes. Portanto, um HD de 1 terabyte vai conter 2 elevado a 20 dividido por 2 ao quadrado disquetes, ou seja, 2 elevado a 20 menos 2, usando a propriedade da potenciação para divisão, que equivale a 2 elevado a 18 disquetes. Ou seja, esse HD de 1 terabyte tem a capacidade de 2 elevado a 18 disquetes. Alternativa D. Estimados alunos, que legal estarmos juntos. Vamos agora mesmo começar uma linda questão de matemática. Vamos lá. Um artista plástico criou uma tela de formato retangular que se divide em 5 partes, como representado a seguir, de modo que AC, veja, é igual a AG, que é igual a OAC, AG, GB, isso, e também isso acaba sendo 2BF, 2 vezes BF. Uau, esse pedacinho aqui é o BF, ó, muito bem, que é 2 vezes FD, logo esse acaba sendo igual a esse aqui, e CE é igual a EG, CE aqui, ó, é igual a EG. Cada parte é feita de um material que custa R$2 cada centímetro quadrado, e o valor total gasto foi R$200. Ótima questão, é da competência 2, habilidade 9. Dessa forma, o valor gasto em. Meus caros, salta de imediato aos meus olhos a figura desse trianglão branco que aparece aqui. Se você observar, quanto é a área de um retângulo? Não é a base vezes a altura? Note que a base do retângulo inteiro é CD. E a altura do retângulo inteiro é esse pedaço aqui. Pois bem, a área de um triângulo é a base vezes a altura sobre 2. Meus caros, esse triângulo que eu estou destacando aqui, ó, ele tem exatamente a área base CD, a altura, aqui está a altura, sobre 2. Como a base vezes a altura é a área do retângulo inteiro, consequentemente, a área do triângulo acabou sendo a metade da área do retângulo. Logo, se eu gastei R$200 para fazer o retângulo inteiro, como o triângulo é a metade da área do retângulo, para ele eu deverei gastar R$100. Logo, para esse triângulo que eu estou pintando agora, o gasto foi de R$100. Isso aparece exatamente, ó, eita, ele é o triângulo CGD. Portanto, sendo o triângulo CGD, R$100, opção B, uma linda questão, marque no gabarito B de bola. Valeu, minha gente, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Vamos a mais uma questão e nessa questão nós vamos trabalhar um pouquinho de porcentagem. Vamos então? A velocidade média da internet em escolas da rede pública em áreas urbanas do país se limita a 3% do que seria considerado adequado. Ela é de 2,3 megabits por segundo. De acordo com o texto, a velocidade adequada da internet em escolas públicas urbanas deveria ser cerca de... Então, vamos observar. O valor que nós temos, que é de 2,3 megabits por segundo, corresponde a 3% do que seria ideal.
Então vamos representar por x aquilo que seria o ideal, que seria 100%. Ora, então teríamos 3 vezes x igual a 2,3 vezes 100. E, portanto, x seria de 230 dividido por 3. Isso é aproximadamente 77 megabits por segundo, que é a alternativa da letra C. Então, pessoal, o gabarito dessa questão foi a letra C. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na próxima questão desse simulado, nós vamos trabalhar um pouquinho de razão e proporção. Vamos ver? Aos 27 anos, o armador, o Wardell Stephen Curry II, começa a fazer história. Debruçado nas estatísticas. Na temporada de 2014-2015, ele foi escolhido o melhor do ano da NBA. O biênio 2015-2016 segue na mesma toada e a montanha de marcas o faz grande. Curry, no atual torneio, converte uma média de 30 pontos por partida. Até a última terça, 26, Curry havia disputado 459 partidas na NBA. Em arremessos de 3 pontos, o armador registrava 1.401 cestas em 3.165 tentativas. O texto trata do desempenho do brilhante jogador de basquete Stephen Curry. Em cestas de 3 pontos, seu aproveitamento é da ordem de... Então voltemos ao texto. Em cestas de 3 pontos, em arremessos de 3 pontos, ele registrava 1.401 cestas em cada 3.165 tentativas. Como vamos obter, então, essa razão de aproveitamento? Você vai dividir 1.401 por 3.165. 1.401, que foi o total de arremessos acertados, por 3.165, que foi o total de tentativas. Ao fazer essa divisão, você encontra aproximadamente 0,44, o que corresponde a 44%, letra D. Então, pessoal, o gabarito dessa questão, alternativa D. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então à próxima questão. Uma pesquisa realizada pelo governo de certo país analisou o crescimento da população das 4 regiões da nação ao longo do último triênio, obtendo as seguintes informações. A região sul cresceu 11%, a região leste com 10,5%, a oeste com 15% e a norte com 13,5%. O crescimento populacional total desse país foi de no mínimo. Ora, pessoal, no mínimo se cresce o mínimo que a região que cresceu menos, no caso a região leste. Como a região leste cresceu pelo menos 10,5%, então o país teve que crescer pelo menos 10,5%. Portanto, alternativa A. Ok, pessoal, gabarito dessa questão, letra A. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos trabalhar um pouquinho de transformações na geometria. Vamos ver? O artista holandês M.C. Escher tem uma obra única. Suas representações de construções impossíveis e metamorfoses, padrões que se transformam gradualmente em formas completamente diferentes, tornaram-se clássicos e reproduções delas estão espalhadas pelo mundo. Na obra apresentada, a conservação de direção e sentido e a pavimentação com paralelogramos são características relevantes na construção do conceito de... Veja, gente, o próprio texto já indica, nós temos uma conservação de direção e sentido. Essa conservação de direção e sentido você observa, por exemplo, ao pegar essa imagem com esse sapo mais escuro e comparar com essa outra imagem aqui. Ela mantém a mesma direção e o mesmo sentido em todas as transformações que vocês observam. Isso indica uma translação. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Então, pessoal, o gabarito dessa questão, letra E. Olá, pessoal. E a próxima questão vai trabalhar unidades de medida de tempo. Vamos lá? A esperança de vida ao nascer das mulheres foi mais do que 7 anos maior do que a dos homens. Enquanto a esperança de vida masculina era de 69,73 anos em 2010, a das mulheres foi de 77,32 anos. De acordo com a notícia, a expectativa de vida das mulheres em 2010 era maior do que a dos homens em aproximadamente. Aqui nós temos as alternativas. Muito bem, então de acordo com o texto, a expectativa de vida das mulheres era de 77,32 e nós devemos diminuir a expectativa de vida dos homens, que era de 69,73 anos. Ao fazer essa subtração, a gente encontra 7,59 anos. Então é 7 anos, alguns meses e alguns dias.
nós temos então que passar essa parte decimal 0,59, que está em ano, para meses e dias. Então 0,59 ano, você vai multiplicar por 12 para passar esse valor para meses. Isso equivale a 7,08 meses. Ou seja, são 7 anos, 7 meses e alguns dias. Nós temos que pegar essa parte decimal 0,08, que está em mês, e passar isso para dias. Cada mês tem aproximadamente 30 dias. Então é 0,08 vezes 30, e isso é aproximadamente 2 dias, né? 2,4 dias. Portanto, a alternativa correta é letra C, 7 anos, 7 meses e 2 dias. Gabarito dessa questão, pessoal, letra C. Olá, pessoal, tudo bem? E a próxima questão trata do conceito de números primos. Vejamos a questão. Dois números primos são considerados números primos gêmeos quando a diferença entre eles é de 2 unidades. O único caso de uma diferença menor que 2 unidades só ocorre entre os primos 2 e 3, mas, segundo a definição, eles não são gêmeos. De acordo com o conceito apresentado na charge, são primos gêmeos os números. Item A, 109 e 111. Bem, pessoal, vejamos. A condição inicial para que eles sejam primos gêmeos é que eles primeiro sejam primos. Veja que o número 111 não satisfaz essa condição, porque 111 é múltiplo de 3. Como é que você sabe se o número é múltiplo de 3? Uma regra é que se a soma dos algarismos do número for um múltiplo de 3, o número também é. Então, 111 é 1 mais 1 mais 1, que é 3. Portanto, é múltiplo de 3. Na realidade, a gente sabe que 111 é 3 vezes 37. Então, o item A não pode ser um par de números gêmeos, simplesmente porque não temos aqui um par de números primos. Item B, 127 e 129. Da mesma maneira, repare que 129 é um múltiplo de 3, porque 1 mais 2 mais 9 é igual a 12, e 12 é múltiplo de 3. Portanto, 129 não é um número primo. Item C, 149 e 151. Não é possível dividir 149 ou 151 por quaisquer outros dois números que não sejam 1 e ele mesmos. Então, eles são números primos. Como a diferença entre eles é 2, então eles são primos gêmeos. Essa é a resposta da questão. Mas vamos continuar analisando as outras alternativas. Veja que 259 é um múltiplo de 7 e, portanto, 259 não é um número primo. Como a gente sabe que 259 é um múltiplo de 7? Repare que 259 pode ser escrito como 210 mais 49, que são dois múltiplos de 7. Portanto, a soma de dois múltiplos de 7 também é um múltiplo de 7. Portanto, 259 não pode ser primo. E o item E, verifique que 279 é um múltiplo de 3. Repare que 2 mais 7 mais 9 é igual a 18. Portanto, é um múltiplo de 3. Então, a única alternativa que apresenta dois números primos, isto é, dois números que têm apenas dois divisores positivos, que é o 1 e ele mesmo, é a letra C. E como também a diferença entre esses dois números é 2, concluímos que esses dois números, de acordo com a definição apresentada, são números primos gêmeos. É isso aí, pessoal. O gabarito dessa questão foi a letra C. Olá, pessoal. Tudo bem? Na próxima questão, nós vamos trabalhar com frações. Vejamos. Uma caixa de doce de banana com 90 gramas tem sua massa dividida entre 6 tabletes idênticos. No verso da caixa encontram-se informações nutricionais referentes a uma porção de 40 gramas. As informações nutricionais escritas no verso da caixa correspondem a que quantidade de tabletes de doce de banana? Muito bem. Veja que nós temos 90 gramas que foram divididas em 6 tabletes. Então, cada tablete vai ter 90 dividido por 6, 15 gramas por tablete. E a porção é de 40 gramas. Repare que 40 gramas é igual a 2 tabletes de 15 gramas mais 10 gramas. Repare que 10 gramas não completa um tablete, ou seja, não chega a ser 3 tabletes. É menos do que 3 tabletes. É 2 tabletes de 15 gramas e 10 gramas. Acontece que 10 gramas representa a fração 2/3 do tablete de 15 gramas.
Portanto, uma porção de 40 gramas corresponde a 2 tabletes inteiros mais 2/3 de tablete. E, portanto, a alternativa correta, quem é? É isso aí, pessoal. Gabarito essa questão, letra E.